Esteja aberto ao conhecimento e busque, acima de tudo, quem é você. Existem duas energias que fazem você chegar a Deus: conhecimento e amor. A energia Miguel é energia de justiça, é energia do rei-chefe da Umbanda, eu diria, é o senhor Miguel. Ele é a energia mais próxima do amor supremo. Miguel seria a energia crística pura. O Deus perfeito tem essas duas energias: conhecimento e amor. E daí brota uma flor chamada sabedoria. Deu uma ventania ganga no alto da serra. Deu uma ventania ganga no alto da serra. Era seu ventania ganga que vem descendo em terra. Era seu ventania ganga que vem descendo em terra. Deu uma ventania ganga no alto da serra. Deu uma ventania ganga no alto da serra. Era seu ventania ganga que vem descendo em terra. Era seu ventania ganga. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Bom dia. Bom dia, chuventania. Tudo bem, seu Ventania? Não conversamos. Realmente. Faz tempo. E o tempo no mundo astral hoje, pelo que eu tenho estudado aí um pouquinho, tá indo rápido. O tempo não existe. Eita. Os pontos de evolução, o tempo para. Este mundo já não existe. Mundos não existem. Isso depende da ótica de cada um. Existe somente o presente. Não existe futuro, não existe passado. Existem momentos presentes ocorrendo em cada instante de existência. É atemporal. Porque ao mesmo tempo que o tempo existe, ele é devorado pelo próprio Deus Cronos. Então, no mundo astral, em termos de transição planetária, qual que é a paisagem? Paisagem. A paisagem não existe. Tudo é uma obra de um inconsciente que cria as paisagens. Como essa nave chamada Aruanda, que foi criada por mentores para que abarcasse a religião da Umbanda desta terra. Então, toda a chamada decoração ambiental de árvores, rios, tudo que remete ao espelho da floresta desta terra, é uma manifestação mental do espelho psíquico dos mentores que desejavam isso. Assim como existem as telas ou grades energéticas que prendem vocês dentro de um determinado orbe, muitas vezes manipulado por seres detentores de poder, existem também esses orbes ou naves que os libertam e mantêm o equilíbrio. Portanto, a visão, a paisagem, é o reflexo do que a mente e o espírito conseguem projetar. É uma realidade criada a partir da consciência
espiritual que a cria, que está sempre sendo co-criada. Vocês são pequenos deuses, eternamente criando, como Brahma. O senhor parece ter essa consciência muito mais aprofundada e realista de quem o senhor é, comparado sobretudo com nós encarnados. O que pode ser feito para alcançarmos essa emancipação consciencial? O desenvolvimento mediúnico dentro das religiões africanistas me afeta diretamente. Por quê? Eu percebo que existe um excesso de culto à divindade e uma falta de atenção ao crescimento espiritual, individual de cada um. Ou seja, a pessoa entra dentro de seus terreiros, bate sua cabeça e faz suas saudações. Cultua com toda a fé os seus orixás, seus mensageiros, seus caboclos, todos os seus guias, mas não trabalha a si mesmo. Eu, como Exu instrutor, trago a instrução de que todas as pessoas devem seguir o caminho do conhecimento, acima de tudo, o autoconhecimento. Portanto, você que estuda ou pratica a religião espiritualista chamada Umbanda, antes de praticar isso, entre dentro do seu recinto de estudos na sua casa, prepare-se com as seguintes perguntas. Quem sou eu? De onde vim? Por que estou aqui? E onde estou? Quando você conseguir responder a estas perguntas, você estará no caminho do conhecimento, seguindo o que os vários Cristos que perambulam pelas esferas propõem. O autoconhecimento e o conhecimento universal. E qual então seria a fonte ideal para buscar conhecimento sobre quem sou eu, de onde eu vim, por que estou aqui, onde estou? O Logos. Quem? O Logos. O Logos planetário. O Logos galáctico. O Logos universal, esse Deus avônico. Ele é a primeira semente. A segunda semente é aquela que Joaquim de Angola fala. A pequena mostarda dentro de você. Que é a plantinha do Logos. Filho de Deus, Deusinho, filho de peixe, peixinho, se você tem o Logos dentro de você, ainda tamanho de uma mostarda, sendo a sua fé, você pode questionar isso, a este Logos que vocês chamam de Deus, e buscar essas respostas como: quem sou eu? Médium, quem é você? Por que você pratica a espiritualidade? Qual a função? Existe algum interesse? Você quer aparecer? Ou é simplesmente o seu desejo nato de oferecer os serviços? Porque como médium, você é simplesmente um aparelho. Você é simplesmente um aparelho. Sendo como se fosse uma marionete que utilizamos para praticar o bem. Muitos não o praticam. Muitos acabam sendo maus religiosos, maus sacerdotes. Neste ponto de vista, eu nem diria que a palavra animismo seria negativa. O animismo, muitas vezes, é o acesso às suas memórias antigas, que você pode ter sido um sacerdote curatório.
Então, neste caso, você não está incorporado de uma entidade, mas de si mesmo, acessando os seus conhecimentos que foram guardados dentro desse cristal chamado alma. Neste caso, você está incorporado de si mesmo. Isso é um animismo positivo. O animismo negativo é quando você finge, quando você é charlatão. Neste caso, eu pergunto, quem é você, médium? De onde você vem? Qual é a sua função em fazer isso? Você quer se destacar? Ou você quer simplesmente colocar em prática algo que foi contratado muito antes do seu nascimento? Porque se você é um médium hoje, algum mal você fez no passado. Especialmente esses senhores que são sacerdotes. Especialmente o meu aparelho mediúnico. Especialmente os senhores que são filhos de Oxalá. Alguma coisa vocês têm que compensar. Talvez tenham sido maus sacerdotes, maus líderes. Portanto, hoje, vocês vêm sobre a luz e sobre o fio da espada de Micael. E vocês não podem fazer nada errado. Porque se fizerem errado, vão voltar muitas e muitas e muitas vezes, estando dentro dessa roda de samsara. Portanto, sejam humildes, sejam simples aparelhos na prática do bem. E se assim não for, se desejar conhecer outras magias, como eu mesmo fui conhecer, praticar, conhecer, colocar em prática a magia antiga, não pratique o mal. Jamais pratique o mal. Seja neutro, conheça e utilize a magia simplesmente para trazer mais conhecimento. Assim fazia Apolônio de Tiana, que foi um Cristo. Ele foi um grande filósofo, nasceu no ano 2 a.C., e tendo acesso ao conhecimento que vinha de Pitágoras, ele jurou silêncio, e em seu silêncio passou a vagar por tantas nações, pelo Mediterrâneo, pela Turquia, Macedônia, até as Índias. E quando retornou, ele era um iluminado, um fazedor de milagres, um Cristo. Chegou a ressuscitar filhas de senador. E é ressuscitar. Ressuscitar é tirar das trevas da ignorância. Fez os mesmos milagres que o Cristo, portanto, ele era um Cristo. E tantos outros Cristos existiram e existem. Não é mesmo? Aham. Então, quando eu falo sobre paisagem, sobre transição, eu digo que parece que na periferia, ou seja, ao redor do planeta Terra, aquele peso astralino está sendo removido, está sendo trabalhado, seja através da incorporação, seja através de, a, vamos por assim, da separação do joio e do trigo para aqueles que vão ser levados para o degredo. Você pode falar um pouco sobre isso? Existem vários planetoides, se essa é a palavra que prefere ter. Várias colônias que flutuam ao redor do plano, que recebem os espíritos que ainda estão ligados a este orbe, que tem alguma função ao retornar. Existem várias colônias. Aqueles que desencarnam, não sendo mais cabíveis a este orbe, são catapultados a outros orbes. Sendo que, em momentos determinados, eles são levados em massa. Desencarnes em massa. E são levados a pontos
onde eles já não conseguiriam mais conviver com a ascensão deste mundo e vão habitar outro. Portanto, a visão espiritual deste planeta é a de vários pequenos planetas, ou naves, ou colônias, ou pequenos mundos que envolvem esse planeta. E quanto a essa história dos dragões? Os guardiões. Você é um draconiano. Que isso? Não fala assim Todos são, na frente dos outros. mesmo que seja. Não importa. Este plano foi originalmente uma colônia de dragões, de répteis. Eu creio que já devo ter dito isso. Se tivesse evoluído a partir dos répteis que aqui habitavam, vocês teriam escamas. Mas o meteoro, as adversidades, as condições inóspitas do plano destruíram a maior parte desses grandes répteis, desses grandes dragões. Existiam raças que conseguiam se comunicar, assim como os delfins, assim como os cetáceos. Conseguiam caçar como orcas, como lobos. Ao serem extintos, uma nova raça de mamíferos surgiu. Mas, originalmente, este orbe seria draconiano. Se existem dragões, eles existem em quarta, em quinta e até 12ª dimensão, aos olhos de vocês. Vez ou outra no passado, até se mostraram. Hoje, esses portais são fechados. Eles são guardiões deste plano, das suas mais diferentes formas. São grandes reis, grandes príncipes, vindos principalmente de Orion, de onde eu, há 16 mil anos. Então, esses que sabem bastante acabaram por sucumbir por conta do orgulho. Como é que foi? Porque quer ou quer não deu certo o plano deles, né? Vão ser degradados de novo. Sim, vão ser levados a pontos onde sejam mais úteis para a raça deles. Ou os sábios, não digo bons, mas pelo menos úteis, poderão permanecer dentro deste orbe, sob forma espiritual, instruindo. Aí surgem vários Exus instrutores, pois essa linhagem ela não era conhecida de muitos sacerdotes. Existem Exus dragões. Por que não? Porque eles detêm o conhecimento. Digo mais, justiceiros, porque são frios, sábios e neutros. Se dentro de uma terreira existe um mau sacerdote que faz aquilo por vaidade, nunca por desprendimento, está levando os cordeiros a um caminho errado, jogando ao abismo todos aqueles que depositam sua fé e suas pequenas moedas cunhadas com tanta dificuldade. Se esse mau sacerdote pratica isso, ou até mesmo os filhos da terreira, se eles praticam isso, Exus cobradores, nós teremos o braço empírico de Exus cobradores, mas teremos também o braço, diria, até de embaixador de cada Exu instrutor. Eu sou um exemplo e dou testemunho de mim mesmo. Quantas e quantas vezes eu subi
até as autarquias superiores dos senhores do karma para intervir por esses maus sacerdotes, para desprender as pobres ovelhas das garras destes dragões ruins. Quantas vezes? Quantas vezes este Exu, pois não existe uma linha de magos da Umbanda, os tradicionais, esses 100 anos. Portanto, nós usamos a vestimenta de Exu. Eu não sou um Exu de trabalho de encruzilhadas. Eu sou um Exu que caminha nas asas do vento e nas asas de vaio do Zéfiro. Eu vou até as mais altas autarquias, como digo sempre, para intervir. Isso é um trabalho de anjo de guarda. É a custódia. O senhor fez uma associação entre Oxalá e o Arcanjo Miguel. Sim. Então, quem tem o orixá Oxalá tá ligado aí com o Arcanjo Miguel? Não necessariamente. A energia Miguel é energia de justiça, é energia do rei-chefe da Umbanda, que é o senhor Miguel. Ele é a energia mais próxima do amor supremo. Miguel seria a energia crística pura. Portanto, os filhos de Oxalá têm por obrigação não errar. Ah, mas daí é difícil, seu Ventania. Filhos de Oxalá têm a função de serem bons sacerdotes. Ixi. Errar, todos errarão. Uhum, uhum. Esse é o plano do erro. Esse é o ordem do erro. Mas um filho de Oxalá, sob a espada do Arcanjo Miguel, deverá ser um bom sacerdote. Filhos de Oxalá não podem ser atrevidos, não podem ser arrogantes, não podem ser orgulhosos. Eles devem amar. E se não amarem, voltarão muitas e muitas e muitas vezes. Até que encontrem o seu mestre interior, que vai lhe fazer as seguintes perguntas: quem sou eu? De onde vim? Por que estou aqui? E onde estou? O dia que você, médium, conseguir responder essas perguntas, você estará no caminho da iluminação necessária para que você seja um bom médium, um bom intercessor. Caso contrário, por que bater sua cabeça e seus paós, gastar suas pembas, tantas horas de suor e suas giras, se não trabalham a si mesmo? É necessário trabalhar-se a si mesmo, para que haja crescimento. Caso contrário, aquele médium que serve simplesmente como um peão rodante, ele está estacionando. Então ele deve crescer em graça e conhecimento e formosura, justamente com a entidade que o cavalga. Certo. Então, não é nenhuma vantagem ser filho de Oxalá. Não há nenhuma vantagem em ser filho de Oxalá, como não há nenhuma vantagem em ser filho de Exu. De Exu, Oxalá é o crescimento e o desenvolvimento espiritual que um médium pode passar, que um ser humano pode passar, com todas as qualidades, defeitos que o ser humano pode ter. Mas quando você chegar ao topo de Oxalá, mesmo que você seja um ladrão, a sua função é resgatar-se a si mesmo, através do amor, caridade e através da instrução. E a instrução deve vir primeiro a si mesmo. Para que você saiba se o seu mestre é bom, você deve saber se a sua semente está sendo germinada. Faça sempre essas perguntas de conhecimento. Quem é você? Nós sabemos quem é você. Nós queremos que você saiba quem é. Quantas e quantas vezes nós estamos vindo à Terra cavalgando maus cavalos, esperando a cada dia que ele ilumine-se a si mesmo, para que ele busque conhecimento, para que ele saia dos vícios negativos.
nossa função não é fazer os nossos cavalos sofrerem. Nós queremos boas montarias. Nós somos, sim, bons instrutores. Já vivemos o que vocês passam. Mas depende muito mais de vocês. Buscar dentro de cada um a resposta que muitos, por preguiça espiritual, não buscam. O que é que eu estou? Qual o meu interesse em ser médium? Por pura caridade ou vaidade? De onde será que eu? E onde estou? O que é essa terreira? Isso é uma manifestação micro do macrocosmo. São questões eubióticas. Cada um deve buscar dentro de si. O médium que não crescer espiritualmente em graça e conhecimento será um mau médium. E pode infectar as informações de suas entidades que ele passou. Momento agora de tirar todo o véu da mentira. Quantos e quantos e quantos sacerdotes dizem serem conscientes? Isso é uma mentira. Eu vítima de você sabe? Quantos e quantos sacerdotes dizem estar com espíritos e, na verdade, estão praticando o animismo. Se for o animismo positivo, muito bem. Está acessando uma encarnação curadora. Agora, se você é um mau médium, está fingindo para aparecer por simples carência ou vaidade, aqui mesmo você vai aprender. E não é brincando com os outros que você chega à luz. Por sorte, o seu altar não é iluminado. Mas a fé das pessoas ilumina o corpo da sua terreira. Eu posso não salvar você, mas eu vou salvar todo o seu rebanho. Através do meu trabalho de anjo. Através da custódia de um Exu. Se você busca anjos, você deve ser um anjo. Se você está numa terreira, pode ter certeza que o seu anjo será um compadre Exu. Um compadre caboclo. Um mestre. Seus anjos são aqueles que mais se adequam a vocês mesmos. Os seus anjos? São aqueles que mais se adequam a vocês mesmos. O seu anjo não é algo que você não pode tocar. Seu anjo é o seu par mais que perfeito. É aquele que vibra na sua ressonância magnética, energética. Portanto, se você é bom, você terá um anjo bom. Se você é justo, você terá um anjo justo. Se você é mau, você terá um anjo mau. A sua alma custódia é justamente a sua porção espiritual. E, veja bem, não há necessidade de um anjo vir o tempo todo para proteger. Para quê? Para que eu vou te proteger? Agora, se você tem um propósito, e se existe um propósito espiritual para a sua existência, o seu desenvolvimento, é função daqueles que estão em ressonância com a sua energia, cuidar. Por que é que eu protejo a minha montaria? Porque eu preciso dela para me manifestar. E por aí vai. Porque muitas vezes uma pessoa faz conjurações de deuses antigos, inclusive chamados de demônios, e eles atendem. Esses demônios são os anjos daqueles que ressonam a mesma energia deles. Veja bem, quantos magos tinham como protetor o próprio Lúcifer? Talvez não. Lúcifer não se rende a protetor. Mas Mefistófeles, Pior, Bechar, tantas outras divindades que foram demonizadas pela arrogância humana. Pela arrogância? Pela arrogância humana. É o ser humano que cria Deus
e que cria o diabo. É ao contrário do que pensa. Deus criou tudo, na verdade, existe o Logos universal. Mas este Deus útil para vocês, Sacras, o demiurgo, esse Deus deste mundo é criado por vocês. Aquele Deus que pune aquele que faz o mal. No sentido, quem determina o mal é a sociedade que cria esse Deus. Por exemplo, pessoas que praticam a pederastia são vistas como pecadoras, portanto perseguidas, até queimadas. Quem determina isso? Deus ou o homem? É o homem que criou Deus. As leis colocadas na boca de Deus foram criadas pelo homem. Ou você crê que Deus disse, eu quero que me ofereçam holocaustos de animais? Ou você crê que Deus disse, eu quero que vocês crucifiquem o mártir chamado Jesus? É o homem que escreve, é o homem que cria as leis, é o homem que cria até mesmo seu Deus. Dependendo da quantidade de pessoas ou da fúria da fé, esse Deus pode se tornar grandioso. E pode se tornar também o Senhor dos Exércitos. E pode se tornar o archote do começo de uma grande guerra. Quem cria Deus é o homem. Não é o homem que cria Deus. Perdão. O homem cria Deus. Não é Deus que cria o homem. Deus planta. Mas quem coloca as suas leis é o homem. O tempo todo criando seus deuses à sua conveniência. Se você visitar 7 igrejas diferentes, 7 leis diferentes. Nesta não pode cortar cabelo. Nesta não pode comer carne de porco. Nesta não pode comer animais impuros. Nesta não se come animais de casco fendido. Nesta não pode haver pederastia. Nesta outra pode haver pederastia. Naquela outra não é permitido drogas. Na outra é necessário drogas. As drogas são necessárias em algumas igrejas. Todas elas falam de Deus. A conveniência de cada um. E qual que é o peso dessa vida conveniente em termos de conquistas para o espírito ao longo do tempo, voltando para a ideia desse momento de transição? Praticar o bem é algo que está dentro de cada um. A pessoa sabe o que é certo e o que é errado. Se ela faz o bem e ela segue, pelo menos intuitivamente, o ensino dos avatares principais que vieram a esse mundo. Apolônio, Jesus, Krishna, Buda, Babaji, entre outros. Sai Baba, Vishwananda, Calabar, tantos mestres que ensinam. Você aprende ou não. Se você não aprende ou não deseja necessariamente nem mesmo conhecer, voltará muitas e muitas e muitas vezes. E no momento em que houver a separação do joio e do trigo, que já está ocorrendo, aqueles que buscaram o bem, o amor e o conhecimento, o que é o bem, o amor e o conhecimento? O amor é quando você fizer o bem, não a você, mas ao próximo. Plantar o amor é ensinar antes a você, mas ao próximo. A sua realização não deve ser porque você ficou rico, mas sim porque o seu próximo conseguiu chegar a um patamar onde ele não passava mais fome. A sua realização tem que ser no seu vizinho. Você tem que ficar feliz pelo seu próximo. Agora, se existe o sentimento de inveja, voltará muitas e muitas e muitas vezes. E quando for separado, finalmente, se você nada aprendeu, se você não evoluiu, você não chegará à ascensão. Portanto, será catapultado a ordem onde você repita muitas e muitas e muitas vezes esse vício, até depurar-se. Porque existem
pontos deste universo, neste mesmo setor chamado Satânia, onde vocês vivem um verdadeiro inferno. O que é viver o verdadeiro inferno? É você não sair do seu ponto. Você volta muitas e muitas vezes. Você não passa a outras dimensões. Você fica preso, inclusive por grades, por redes de controle, matrizes, ditadas por igrejas falsas, por mestres falsos, por deuses falsos. Muitas vezes negativos, negativados, negativantes. Você fica preso porque você quis isso. É dado a cada um o dom da inteligência, da sabedoria, do conhecimento, do amor. Se não utilizar, encontrará muitas e muitas dificuldades. Certo. E quanto aquele condicionamento de reclamar e dizer que é sempre culpa de um espírito maligno que toda vez influencia bem na hora H que a gente está conseguindo superar nós mesmos nas nossas lutas diárias. Não assumir o próprio erro é o primeiro passo para ficar dentro da matriz de controle negativa. Nunca é você aquele beberrão do boteco. Sim, tem que ser um Exu. Aquela mulher que pratica todo tipo de vaidade própria, ela ter seus vários homens, inclusive, muitas vezes, transmitir doenças de maldade, vaidade. Nunca ela. Tem que ser a pombagira que está fazendo isso, não é? Ah, eu era muito rico, perdi todo o meu dinheiro porque o Exu do lodo levou embora. Nunca é a sua má gestão, tem que ser um Exu. Todos os seus erros são colocados nas costas do Exu corcunda, do Exu do lodo, desses Exus de decantação. Pobre tranca-ruas. Ele sempre leva a culpa de sua vida estar fechada porque ele trancou os seus caminhos. Quem tranca o próprio caminho é a pessoa. Deixe de botar a culpa dos seus males, dos seus pesos, das suas ignorâncias dos outros. Que vocês pensam que o diabo é tão ruim, às vezes o diabo nem sabe deste mal. Igrejas sendo erigidas falam mais do diabo do que de Deus. É um medo tão grande desse tal de Satanás que vive dentro de cada um. Você está todos os dias. Aos domingos você vai e afasta, e manda embora, e amarra. Na segunda-feira ele volta. Porque você é Satanás. Você é o vício. Que diabo é esse que é destruído no domingo, que volta na segunda? É o diabo de cada um. Cabe a você ser bom. O verdadeiro diabo, divisor, não tem as funções negativas que vocês têm. Lúcifer, terra, é o grande instrutor deste mundo. Vocês falam tão mal de Lúcifer, e Lúcifer só quer ceder conhecimento. E para isso é necessário abrir mão das suas vaidades. Portanto, por que condenar o espiritual se a verdadeira maldade está dentro de você? O verdadeiro diabo é você. O ruim é você. Não é o Exu. O Exu é simplesmente um cobrador kármico. Ele cobra. E faz com que você enxergue. Ou não. E a maioria não enxerga seus erros. Mas até parece que o senhor, como mago, alguém que pode estar ouvindo, pode pensar assim, puxa, ele é um mago. Então ele está tornando obsoleto o fato de que magia alcança o destinatário independente. Magia negativa no sentido de feitiços?
Sim, Bactros. sim. Ela pode alcançar contanto que seu psiquismo seja forte. Mas você vai colocar a culpa no demônio que você invocou ou é só você mesmo? Como é que é isso? Utilize a magia para aprender, para ter conhecimento, para transportar-se entre os mundos. Você diz, esses voodoos, essas macumbas, quem faz isso não é entidade, quem faz isso é você. Isso não é magia. Isso é descarrego da sua alma fétida. Aquele que pratica magia no sentido de fazer mal, ele é simplesmente espelho da sua alma fétida. Ele pode ser seguido por um mago negro. Não. Você é o mago negro. Você é o ruim. Você tem esses defeitos. Fala-se tanto dessas quiumbas. A quiumba entrou na minha vida. Vamos botar a quiumba para o quinto dos infernos. Vamos defumar para que a quiumba não fique aqui. Todos foram quiumbas. Trate a quiumba como se fosse o seu filho mais novo e menos sábio. Um dia todos vão evoluir. Portanto, chutar o seu passado. Chutar é chutar o que você foi. As quiumbas um dia também chegarão a um ponto de ascensão. Estacionam um pouco, são cheias de vícios, mas um dia alguém vai ajudar. E se você chuta um cão sarnento, você não está praticando a caridade. Da mesma forma que se chuta um cão sarnento, existem pessoas para cuidar desses cães sarmentos, como existem aquelas que vão chutar. Aquelas que vão chutar estão entrando na mesma sintonia da quiumba. Portanto, a quiumba é você. Você é quiumba. E não é mago negro que vai fazer isso. Você está sendo esse mago negro. Você está praticando a sua intolerância em relação àqueles que são desmaduros. Chutemos todas as quiumbas. Neste momento você se torna um mago negro, um feiticeiro, sem nem perceber. Quantos pastores lá em cima dos seus púlpitos estão fazendo pessoas passar vergonha diante das outras, expulsando demônios. A moda é expulsar demônios. Expulsa-se aos domingos, às segundas-feiras, ele volta. Este pastor é aquele, porque ele não tem amor por aquele que não é evoluído. Estou aqui para defender nenhum demônio, mas demônios só entram nas suas cabeças, nas suas vidas, cruzam portais se vocês invocarem. E as suas atitudes são o conjuro perfeito. Demônios, deuses antigos, divindades esquecidas, vivem em seus mundos. Como eu disse no começo, não existe tempo. Não existe. Enquanto você pensa que o tempo de Melor acabou, ele está neste momento devorando crianças que são jogadas vivas dentro de suas fornadas aos seus pés. Para você isso acabou. Mas não, isso continua acontecendo. Péssima é a nação que não tem memória. Péssima é aquela nação que não guarda os seus registros, nós chamamos de registros acásticos, da alma. Aquele que no dia seguinte esquece uma guerra. Essa terra diz, nunca tivemos guerra. Como não? Vocês já mataram tantas pessoas. Nações vizinhas. Como não? Ah, essa aqui é uma terra de paz. Todos os dias vocês matam índios. Isso é uma nação de degregados. É a pátria que nós consideramos eleita para ajudar muitos, mas ao mesmo tempo é habitada por vermes. Vermes imundos. Vermes que chegam à noite, sorrateiramente, matam 2 ou 3 indivíduos de uma tribo, acabam com uma etnia, simplesmente para colocar um boi, depois de 2 meses, comer este boi. Energeticamente, a pessoa que for consumir essa carne estará consumindo
toda a desgraça daquela terra. Como eu digo sempre, é preciso pensar. É de se pensar. É preciso pensar e é preciso estudar, até ler muito até sair o sangue. Mas ler muito. Mas ler, porque a pessoa diz assim, leia. Daí diz assim, bom, se eu fuçar em todas as latas de lixo, eu posso encontrar uma pérola. Mas também tem outros jeitos, né? Então o que o senhor sugere que leia o quê? Aquela senhorinha, da líder das senhoras católicas, que pega uma Bíblia e lê a Bíblia 7 vezes, está com uma boa leitura? Não. Ela está dando voltas em sua mente limitada. Leia o que é bom, leia palavras boas, conheça o que é diferente, conheça outras culturas, saiba quem é Buda, saiba o que são avatares, saiba quem são os Pandavas, conheça tudo sobre as guerras de Kurukshetra, saiba quem é Apolônio de Tiana, saiba que Cristo não morreu na cruz. Quando você acordar para isso, você vai fugir do seu pensamento que fica rotundamente levando a uma situação que simplesmente não evolui. Quando você perceber que Cristo não morreu na cruz, você vai ver quanto tempo você perdeu. Não tirando a santidade dele. Mas que na época precisavam de um mártir que ressuscitasse, que fizesse milagres, e fizesse o que outros fizeram. Mas precisava ser um Deus. O ser humano da época, inclusive hoje, precisa de um Deus encarnado. E mais do que isso, chama um avatar de Deus. E somente ele é Deus. E egoísmo, não é? Vai estudar. Vai estudar que somente assim você vai sair das trevas dele. Ler um único livro não faz um homem sábio. Ou Eu qual... temo todo homem que tenha somente um. Certo. Então, quando a gente fala sobre estudos e mediunidade, que um caminha de mão dada com o outro, a gente pensa em mediunidade consciente, semiconsciente, em parceria ao traduzir um bloco de pensamento dado por um espírito, e ao mesmo tempo a gente gostaria que a mediunidade fosse mais ostensiva e menos no que diz respeito a essa parceria, até por conta de segurança da parte do médium. Fala um pouco sobre isso. É para ser uma parceria? É para o médium fazer a parte dele? Seria realmente melhor que ele ficasse apagado? Como é que funciona isso na sua visão? A lição de casa do médium é estudar e curar-se a si mesmo todos os dias, dos seus defeitos e de suas vaidades. A função do médium é servir simplesmente como montaria. A função do médium é calar. Eu temo aquele médium que começa a trabalhar dentro de uma terreira, que nos seus primeiros 2 meses começa a dar consultas como um babalorixá de 30 anos. Ou a entidade é muito evoluída e é o próprio avatar encarnado, é a vaidade, querendo dar conselhos. Meu caro, as entidades vêm muito mais para ouvir do que para falar. A entidade não fica buscando informações como uma cartomante. Ela não fica observando marcas. Se você tem um anel na sua mão, nas suas vestes, para poder acertar nas palavras e ficar impressionada, a entidade cala. A entidade vai ouvir, discernir e ajudar. E a função do médium, neste momento, é calar. Muitas vezes, o médium vai ter uma leitura que a entidade quer que leia. Quantas e quantas e quantas vezes eu já instruí
que leiam Kaivalya. Quantas vezes eu já disse, leiam a Bíblia, mas leiam os Vedas. Conheçam a mitologia antiga. Conheçam outros povos. A função do médium é ser um registrador acástico também. Guardar para si. Você não crê? Eu tive muitas encarnações. Alguns sacerdotes dizem que 15 encarnações nesse plano já são necessárias. Eu tive aproximadamente 25, sendo que uma eu não consegui cumprir completamente. Mas eu permaneci como instrutor muito mais. O mago não morre, ele desaparece. E volta no momento que ele deseja. Aquele médium que influencia com suas ideias, darei um exemplo. Um médium novo, de 3 meses de terreira, e uma formosa mocinha sentada na primeira fileira da assistência. Você não crê que o cigano dele vai se encantar e tentar encantar essa mocinha muito mais? Péssimo médium. Péssima entidade também, que não está se impondo. A entidade vem para ouvir. A entidade vem para descarregar. A entidade também vem para fazer sorrir. Por isso nós temos, dentro desses cultos, todas as emoções. Temos crianças que fazem você sorrirem, nós temos velhos que fazem você se tornar mais simples, nós temos caboclos que trazem a força quando você já não tem essa pujança. Nós temos Exus que enfrentam o problema. Nós temos Exus que falam os palavrões que vocês não conseguem falar. Eu não falo nenhum. Mas eu tenho os meus servos. E esses são como se fossem os terras de vocês. Então, a mediunidade tem que ser passiva. É dar passividade ao trabalho da entidade. Caso contrário, vai ser animismo. Se for animismo positivo de você acessar a sua memória, a caixa é muito bom. Agora, se você estiver moldando a sua entidade, se você estiver colocando roupas, perfumes, balangandãs, se o senhor estiver comprando as melhores roupas, lembre-se, a entidade não usa mais roupa. A roupa da entidade é você. Que não se pode permitir a superficialidade, ou seja, ser aquela pessoa que durante a semana tem uma vida totalmente voltada para a cultura inútil e chegar ali e querer fazer uma parceria bastante saudável com a sua entidade. Meu senhor, ao final do seu mês, com a sua parca paga, se você desejar comprar um vestido para a sua cigana ou para o seu cigano, compre antes um livro. Sim, entendi. E leia até os olhos sangrarem. Até os olhos sangrarem. É. E quando os olhos estiverem sangrando, a sua vaidade vai esvaindo. Opa! Saindo gota a gota, como se fosse um chuveiro. Alguns dizem que é o muito estudar que faz as pessoas ficarem loucas. O que o senhor diz? Tanto Jesus foi um louco. Porque ele perambulou buscando conhecimento. Ele olhava para o ser humano e ele já sabia, conhecia, estudava cada centímetro da pessoa. O mestre, meu senhor, quando cruza o seu caminho, ele nem fala. Ele olha e no seu olhar já faz as conjurações, as exconjurações. Ele suga o mal, implanta o bem e te conhece com um olhar. Ele estuda um segundo de um olhar de um mestre, já enche esse mestre de você mesmo. Conhecer não deixa ninguém louco. Vocês não usam nada do cérebro. Sim. O que deixa uma pessoa louca é ela não saber utilizar o conhecimento.
Claro. Tem um filósofo que diz assim, o que você não sabe vai te machucar. Sim. Esses que dizem que estudar demais faz mal, essa é a desculpa dos médicos. Então, mas tem um livro aí que chama O Universo em Desencanto. O senhor já ouviu falar? E eles dizem que, com perdão que eu não li ainda, que é através da lógica e do raciocínio que se alcança Deus. Você Mas, só chega a Deus através de uma cultura racional, meu senhor. então, mas daí também não é um pouco de exagero dizer que se fosse assim, bastaria eu pensar. E a gente entende que é preciso evoluir moral e intelectualmente, não só intelectualmente. Mas a senhorinha benzedeira, ela trabalha também com a cultura racional. Uhum. Ela está praticando bem, o amor. Se o deusinho dela é limitado, porque ela não pode ler, Deus se manifesta dentro do mundo dela. Isso é uma cultura racional. Ela tem suas razões. Deus tem suas razões para atuar nela. Ela não pode ler, mas Deus pode se manifestar dentro daquilo que ela pode trabalhar, dentro do mundo dela. Mas cada um deve explorar ao máximo. Ela não deve saber simplesmente o conhecimento do arruda. Ela tem que conhecer arruda, alecrim, guiné, tem que conhecer todas as plantas. Ela tem que conhecer tudo que é emenagogo, tudo que é vermífugo, dentro do mundo dela. Ela vai ser cobrada ao máximo. Se ela não pode ler, mesmo assim, ela pode ter conhecimento. Deus está presente dentro do grão de mostarda, Deus está presente em cada gota de clorofila de cada planta curadora. Mesmo o índio, ele tem conhecimento racional de Deus dentro daquele mundo limitado. O que me parece é que a cultura racional dá todo o material de um carro muito bom. Por exemplo, uma Lamborghini. Mas o que faz o carro andar realmente, o que é o combustível, é o amor da pessoa. É assim que eu vejo. Quando as pessoas pensam assim, é a cultura racional leva você a Deus, é o raciocínio que leva você a Deus, dá a impressão que o raciocínio sim constrói tudo aquilo belamente, maravilhosamente, todos os cálculos, o carro, a estrada e todos os cálculos. Mas o senhor saberá dizer ou até me esclarecer. Não seria o amor o combustível para fazer com que esse carro ande? Porque sem isso é só um monte de lata amontoada. Existem duas energias que fazem você chegar a Deus: conhecimento e amor. Ah lá, sabia. É Lúcifer e Cristo. Enquanto Lúcifer veio trazer o conhecimento, Cristo veio trazer o amor. É o dragão e Miguel. Sempre o amor do anjo dominando os vícios do conhecimento. Você tem que saber, mas você tem que dominar o seu conhecimento, tem que dominar o tempo todo a sua sabedoria. Você deve utilizar o conhecimento com sabedoria. Uma coisa é você saber, outra coisa é você ser sábio. O tempo ensina. Nossa, essa foi boa, hein? Uma Você coisa é você chega a saber. Deus, você chega a Deus, ao Deus avônico e ao Deus que habita dentro dessa sementinha de José e Maria, de Jesus, que habita dentro daquela senhora católica. Você chega através do conhecimento e você chega através do amor. Alguns são bons demais, mas não têm conhecimento. Outros sabem demais, mas não têm amor. O Deus perfeito tem essas duas energias: conhecimento e amor. E daí brota uma flor chamada sabedoria. Muito bom. Então, Exu Ventania, tem alguma coisa que eu não perguntei para o senhor hoje? Algum assunto que o senhor gostaria de falar ainda? Estamos chegando, nos aproximando quase do fim aí, mas o senhor tem todo o tempo do mundo.
falar alguma coisa que o senhor não falou ainda. Os assuntos que mais são caros a este Exu mago são os assuntos que são esquecidos pela humanidade. Uhum. Então, em uma segunda oportunidade, eu quero falar sobre as coisas que eu vi em uma das minhas existências, Uhum. sobre os filósofos que eu conheci, sobre os alquimistas que me ensinaram, sobre as verdades que realmente existiam. Portanto, hoje eu só quero fazer uma proposta. Tire o seu Cristo da cruz. Tire. Ele não morreu. Ele não morreu. Ele muito menos ressuscitou. Ele ressuscita todos os dias. De outras formas. Ninguém precisa ressuscitar para dizer que é Deus. Essas são minhas palavras. E Quem hoje, transformou ele em Deus foi um homem vaidoso. Ele era um mestre, como era Krishna, como era Siddhartha, como era Babaji, Sai Baba e tantos outros. Inclusive Apolônio. tá certo. Inclusive Pitágoras. Inclusive todos os ascensos. Nossa. Tá certo. E hoje, coincidentemente, é dia 13. O que essa data tem de especial assim para o senhor? Eram 13 discípulos. Existe muita magia em cima do número 13. Se você somar, você chega a 4. 4 são os 4 elementos. O 13 representa a Santíssima Trindade em contato com o Uno perfeito. O 13 não tem nada de negativo. A conjunção desta lua cheia que viaja pelo Oriente, que traz prosperidade, ela abre portais. Existe muito mistério. Tá certo, graças a Mas Deus. ele é positivo, não negativo. Ele abre portais. O 13 abre portais. Abre. Aham. Tá certo. Com tudo isso, eu me despeço. Sim. O senhor, se puder, por gentileza aí, para quem acompanhou a gente até agora, tá inspirado para tomar assim a decisão do momento que vai levar a sua vida para onde o coração está chamando, onde o intelecto está guiando, o que o senhor pode dar como uma mensagem final para eles? Para gente. Não terceirize sua culpa, a culpa é sua. Não chame o outro de quiumba, você é quiumba. Não critique a religião de outrem, vá conhecer profundamente a sua. Não molde suas entidades, elas já estão preparadas. Esteja aberto ao conhecimento e busque, acima de tudo, quem é você? Quem sou? A partir desse momento você evolui. Exu Ventania se despede. Claro, Exu. Senhor Fernando Parada? Olha. E aí? O senhor já voltou do estado de transe? Estou ligando ar-condicionado. Estou voltando. Como o senhor está se sentindo agora? Leve, tranquilo. É melhor que um calmante, né? Quando você trabalha com as entidades, elas te descarregam. Ontem eu fiz um trabalho de muita intensidade, minha pressão subiu a 20. Trabalhamos com Graças a Deus. maré. Mas hoje eu estou bem tranquilo. Ele deixa aquela energia de segurança com você, né? Parece que você recebeu uma coisa, apesar de ser um Exu, você recebe uma coisa gostosa. É legal. Tá certo. Novamente eu agradeço você aí estar intermediando um diálogo com a entidade que trabalha no seu oráculo espiritual.
Eu que agradeço, Jeff. Um abraço. Um abraço e até breve. Deu uma ventania ganga no alto da serra. Deu uma ventania ganga no alto da serra. Era seu ventania ganga que vem descendo em terra. Era seu ventania ganga que vem descendo em terra. Deu uma ventania ganga no Existem alto duas da energias serra. que fazem você chegar a Deus. Conhecimento e amor. A energia Miguel, a energia de justiça, a energia do rei-chefe da Umbanda, o Senhor Miguel. Ele é a energia mais próxima do amor supremo. Miguel seria a energia crística pura. O Deus perfeito tem essas duas energias. Conhecimento e amor. E daí brota uma flor chamada sabedoria. Boa tarde. Boa noite. Bom dia. Bom dia, chuva e